Esse é mais um dos remédios que você vai pesquisar e ver lá, antidepressivo. Afinal, por que lhe deram amitriptilina para tomar? Não foi dito que seria para aliviar a dor ou para melhorar o sono? Mas por que então lá na bula está bem claro, antidepressivo? Presta atenção nesse vídeo que você vai entender o porquê desse remédio ser tão usado para tratar pacientes com fibromialgia. A questão aqui é a dose. O que faz diferença entre a ação que nós queremos e que teremos com o remédio é quanto nós vamos usar. É por isso que um remédio que está sendo prescrito para você para melhorar a qualidade do sono também pode ser usado para depressão. Tome cuidado. Talvez você está desistindo do remédio antes do que deveria. Acompanhe esse vídeo até o final porque você vai entender muito sobre um tratamento que faz muita diferença para quem tem dor crônica. Quando falamos de amitriptilina, estamos falando de um remédio que podemos usar de 100 a 150 miligramas, às vezes até mais. O que diferencia o efeito que teremos com ele é quanto será usado. Quando utilizamos para depressão, muitas vezes são necessárias doses acima de 75, 100 miligramas. Agora, quando usamos para fibromialgia, 10, 12, 25 miligramas, 50 miligramas já podem ser suficientes. Ou seja, nem chegaremos perto daquelas doses que são utilizadas para depressão. Eu sou o Fábio Batistella, médico reumatologista, especialista em dor, e esse canal serve para isso, para esclarecer dúvidas e evitar que você, que está tão angustiada e perdida no meio de tanta informação sobre fibromialgia, consiga entender o porquê de alguns tratamentos e o porquê de tantas dúvidas em relação a uma condição tão comum. Acredite, esse problema que te traz até aqui não é só seu. Existem milhões de brasileiros que sofrem com a fibromialgia. E um dos principais tratamentos, sabe qual é? Informação. Entender sobre a doença. É por isso que eu estou aqui. Se você está em dúvida se vai tomar ou não o remédio, acompanhe comigo esse vídeo até o final, porque hoje eu vou esclarecer dúvidas que podem fazer muitas diferenças na sua recuperação. Nós vamos falar sobre o que a amitriptilina faz, como ela funciona, que efeitos colaterais podem acontecer, quais podem desaparecer sozinhos simplesmente utilizando o medicamento e o principal, o que você pode fazer que vai lhe trazer tantas vantagens no tratamento que você nem imagina. Antes, eu quero falar um número aqui, 75. Vamos usar esse número como referência. Por que esse número é tão importante? Quando utilizamos a amitriptilina em doses superiores a essa, o efeito antidepressivo dela costuma ser maior. Só que para tratar a fibromialgia, para tratar os sintomas da fibromialgia, na maioria das vezes nós não chegamos nessa dose. Ou seja, nós estamos utilizando um efeito do remédio diferente daquilo que a bula diz. A nossa ideia é outra. Nós precisamos melhorar muitas vezes a qualidade do seu sono. Nós precisamos fazer com que o seu sistema de dor não fique tão ativo. Em doses pequenas do remédio, isso já acontece. O mesmo remédio, em doses diferentes, com resultados diferentes. Você não está tomando uma dose pequena de um antidepressivo. Na verdade, você está tomando uma dose pequena para um objetivo claro do que você tem. Isso faz muita diferença. Muitos pacientes acabam desistindo de tratar porque enxergam que estão usando um remédio para a causa errada. E não é isso. Quando você toma um remédio na dose adequada, nós esperamos efeitos proporcionais. Na maioria das vezes, quando utilizamos doses pequenas da amitriptilina, ela não tem qualquer efeito antidepressivo. Ela não vai mexer com o seu humor. O que ela vai fazer é proporcionar uma melhora de sintomas que são muito comuns na fibromialgia, que é um sono ruim, um sono que não descansa. Eu te entendo, eu sei por que você está preocupado. Eu sei por que você está em dúvida se vai usar ou não o medicamento. Agora, com calma, nós vamos esclarecer essas dúvidas e chegar a uma conclusão do que é o melhor para você. Por que nós utilizamos a amitriptilina na fibromialgia? Eu já conversei com vocês aqui em outros vídeos, vou deixar aqui em cima uma sugestão de um vídeo muito legal que mais de 200 mil pessoas viram, que fala sobre o que é a fibromialgia. A fibromialgia não está no músculo, não está no osso, não está na cartilagem. Ela está, na verdade, na maneira com que o seu corpo interpreta a dor. Existem regiões do cérebro que são responsáveis por perceber a dor, que estão muito sensíveis no paciente com fibromialgia. Como que então a amitriptilina atua? Ela tem uma ação central. Ela atua na modulação da dor. Ela faz com que o seu corpo passe a perceber a dor de uma maneira mais próxima
do adequado. Além disso, ela atua em vias que permitem uma melhor evolução do seu sono. O sono, acredite, não é um luxo, ele é uma necessidade. E por ser uma necessidade, nós passamos por algumas fases durante o sono que são muito importantes. Cada uma delas tem uma ação que é necessária para a nossa qualidade de vida. O paciente com fibromialgia, infelizmente, não passa por todas essas fases. Ele acaba tendo um sono mais superficial. É por isso que ele acorda com a sensação que não descansou. É por isso que ele tem um sono que chamamos de não reparador. A amitriptilina funciona de uma maneira que o seu sono passa a entrar em algumas fases que antes não estavam acontecendo. A amitriptilina não é para você capotar, para você dormir. A amitriptilina serve para regular o seu sono, para permitir que você tenha um sono melhor, um sono que descanse. E além disso, ela auxilia na modulação da dor. São dois efeitos muito importantes para quem tem fibromialgia. E isso, como eu disse antes, já acontece em doses baixas. Quando entendemos a importância do sono, percebemos o porquê de estar usando esse medicamento. É um ciclo que não termina. É um sono ruim que faz você acordar cansada, que faz você ter mais dor. Tendo mais dor, o seu sono fica pior, você dorme mal e assim sucessivamente. A amitriptilina entra aqui para tentar regular esse ciclo, quebrar essa bola de neve que está aumentando e cada vez mais trazendo desconforto e indisposição a você. A amitriptilina funciona como se ela estivesse baixando a frequência do volume da dor. Além disso, ela deixa o seu sono mais profundo. Ela não deixa o seu sono tão superficial. Agindo nessas duas áreas, ela permite que os sintomas da fibromialgia regridam. E isso é muito importante para que você possa conseguir iniciar aquilo que faz tanta diferença a longo prazo, que são as atividades físicas, que são as medidas não farmacológicas. O remédio tem essa função, ser uma ponte até você conseguir fazer aquilo que terá uma grande diferença na evolução. Um detalhe muito importante aqui é entender que a amitriptilina não é um remédio para dor. Ele não é um analgésico. Ele não vai funcionar para aquele momento que você tem muita dor. A ação dele não é tão rápida quanto gostaríamos, ela pode demorar algumas semanas. Então não imagine que você vai tomar o remédio e a sua dor automaticamente irá reduzir. Ele não é um analgésico. Ele tem um efeito a médio prazo, um efeito nesses dois pontos que são muito importantes. Regulação da dor e melhora da qualidade do sono. Ele não vai tirar a dor, ele vai ajudar a consertar o seu sono. E assim, a tendência é que você acorde melhor, menos dolorida. Agora eu quero falar sobre algumas informações muito práticas. Esse vídeo vai trazer mais praticidade para a sua rotina. O problema número 1 de quem usa amitriptilina é: doutor, mas esse remédio me deixa meio grogue. Eu acordo e fico meio desorientada. Sabe por que isso costuma acontecer na maioria das vezes? Porque você está tomando na hora errada. É muito importante que você utilize o remédio 2 a 3 horas antes de dormir. Para quando você for deitar, ele já estar agindo e já permitir que você comece o seu sono melhor. Se você deixar para tomar na hora de dormir, além dele lhe ajudar muito pouco nessa fase inicial, quando você acordar, uma parte dele ainda estará agindo. E é por isso que você vai acordar com essa sensação ruim, meio grogue, uma sensação de que está mais pesada. Aí a sua disposição estará pior e a sua capacidade nas primeiras horas da manhã estará prejudicada. Você renderá menos. Uma medida muito simples é tomar no momento adequado. Por exemplo, se você costuma deitar às 10 horas da noite, tome às 8, 7h30, 7 horas da noite. Se você costuma dormir às 11 horas, tome às 9 horas. Isso vai fazer uma diferença muito grande no efeito do remédio e na redução de alguns efeitos colaterais. Agora, se você fizer isso e ainda assim continuar sentindo algum mal-estar ao acordar, talvez seja a hora de diminuir a dose. E às vezes até suspender. Por isso que é tão importante que você converse com o seu médico, explique o que você está sentindo, para que os ajustes que precisam ser feitos aconteçam e nós tenhamos apenas o efeito bom do medicamento. A dose certa deve ser ajustada para cada pessoa. Não é uma regra que é igual para todo mundo. Tá legal? Preste atenção nisso aí. Se você esqueceu de tomar o remédio a hora que deveria tomar, talvez o ideal seja pular, não tomar mais tarde, para que no outro dia de manhã você não esteja se sentindo tão mal. É por isso que é tão importante ter uma rotina, não só na hora de dormir, mas na hora de tomar o medicamento.
Uma outra dúvida é quanto tempo demora para o remédio funcionar. Ele geralmente demora de 3 a 4 semanas. Antes disso é difícil avaliar se ele vai lhe ajudar no tratamento da doença ou não. Alguns pacientes desistem antes disso, porque entendem que o remédio não funcionou. Cuidado! Como eu acabei de falar, você talvez está perdendo a oportunidade de utilizar um medicamento que fará uma diferença muito grande na sua recuperação. Alguns efeitos colaterais podem surgir já no início, e isso lhe desestimular ainda mais a tomar. Quais efeitos colaterais? Um deles, que é talvez o campeão dos efeitos colaterais, é a boca seca. A boca seca atrapalha, por isso que é tão importante ter uma garrafinha de água do lado da cama, tomar bastante água durante o dia. Isso costuma passar já nas primeiras semanas. Se isso se mantiver e estiver lhe atrapalhando, o mesmo raciocínio, diminui dose ou então troca. Por isso que é tão importante conversar com seu médico. Um outro efeito colateral é o que eu disse antes, a sonolência ao acordar. Isso pode ser evitado com medidas simples e pode sim ser reduzido até desaparecer. Um outro sintoma que pode aparecer e que muitas vezes não vai embora com o passar do tempo é a constipação. Muitos pacientes queixam-se de prisão de ventre depois de começar a usar. Para isso, uma alimentação adequada, rica em fibras, com bastante água, pode ajudar a reduzir. Se não estiver acontecendo essa melhora, mesmo com essas medidas, converse com seu médico. E agora, aquele efeito colateral que todo mundo pede quando vai usar. Doutor, esse remédio faz ganhar peso? E a resposta, infelizmente, sim, isso pode acontecer. Especialmente em doses mais altas, a amitriptilina pode favorecer o ganho de peso, porque ela pode aumentar o apetite, especialmente para alimentos mais calóricos. Se isso estiver acontecendo com você e estiver difícil de manejar, troque uma ideia com o profissional que lhe indicou, porque talvez reduzindo a dose isso melhore. Se não, talvez seja hora de suspender. É muito importante que você entenda que esses efeitos colaterais costumam ser proporcionais à dose. Quanto maior a dose, maior o risco de efeito colateral. Se porventura algum deles estiver acontecendo e você junto com o seu médico optar por reduzir, reduza gradativamente a dose, até atingir uma redução significativa do efeito colateral e também uma melhora do sintoma. Novamente, isso nunca deve ser feito sem consultar o médico que está lhe acompanhando. Fazendo isso com cuidado, melhorará o efeito positivo e diminuirá o efeito negativo e automaticamente os sintomas da doença tendem a regredir. Nós temos alguns cuidados especiais com algumas pessoas. Aquelas pessoas que têm histórico de glaucoma devem evitar e devem ter muito cuidado ao iniciar. Converse com o seu médico se esse for seu problema e não esqueça de avisar. Outros pacientes que nós temos cuidado são pacientes com histórico de arritmia cardíaca. Pacientes com algum distúrbio do ritmo cardíaco também devem ter um cuidado ao iniciar. E um grupo de pessoas especiais que nós temos que cuidar são os idosos. Os idosos acabam tendo uma tolerância menor à alteração da mobilidade, à tontura, o que pode aumentar o risco de queda. E isso traz repercussões que podem ser muito ruins. Eles não estão proibidos de tomar, mas os cuidados precisam existir. Os homens com histórico de aumento da próstata podem ter algum problema de retenção urinária. Se você tiver algum problema da próstata e for indicado esse tratamento, não esqueça de comentar com seu médico, para que você não tenha efeitos desagradáveis. Um detalhe muito importante que eu já vi acontecer são pacientes que tomam doses extras do remédio esperando uma resposta adicional. Não faça isso. Se você não está conseguindo dormir e já tomou o remédio, uma dose extra não lhe fará bem. E inclusive pode dar muito efeito colateral lá no início da manhã. O mesmo vale para a dor, eu já disse, esse remédio não é analgésico. Então aumentar a dose não fará você ficar melhor de uma hora para outra. E um detalhe fundamental, guarde esses remédios longe do alcance de crianças. Se você tem crianças em casa, elas não devem ter acesso a esse tipo de medicamento. O consumo inadequado pode trazer graves riscos e a responsabilidade é nossa, dos adultos que utilizam. Se porventura você já usa o remédio e está pensando em parar, não pare do dia para a noite. Você precisa fazer uma suspensão lenta e orientada pelo seu médico. Se você suspender abruptamente, podem surgir sintomas muito ruins. Isso não é porque você está viciada no remédio, e sim porque o remédio provocou alterações no seu sistema nervoso central que precisa de uma readaptação ao retirar ele.
A retirada da amitriptilina deve ser feita sempre sob orientação e com cuidados. Agora, no meu entendimento, vem a parte mais importante desse vídeo. E se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir mais sobre ele. Eu aproveito para dizer que eu tenho um clube aqui no YouTube em que as pessoas que fazem parte têm prioridade na resposta às perguntas. E também recebem alguns vídeos semanais em que eu esclareço algumas dúvidas levantadas por eles ou por outras pessoas aqui do canal, e são vídeos totalmente exclusivos, não estarão em nenhuma outra rede social. Vamos voltar para a parte mais importante. Com a amitriptilina nós esperamos algo que você está tendo bastante problema, que é uma melhora da qualidade do seu sono, é uma melhora da sua noite. Com noites melhores, com um sono melhor, você terá mais disposição. Tendo mais disposição, você conseguirá se exercitar mais, que é tão importante no tratamento da fibromialgia. Você recuperará uma autonomia que há tanto tempo não tinha. Recuperando autonomia, recuperando vontade e ânimo, você perceberá o quanto você está deixando para trás em virtude de uma doença que está tomando um espaço que não é dela, um espaço que é seu. Uma noite de sono boa faz você recuperar energia, recuperar disposição e automaticamente melhorar o seu limiar para a dor. Fazer com que o seu corpo não sinta dor com tanta facilidade como é o que acontece na fibromialgia. É muito importante que, além de usar o remédio, você adote algumas medidas fundamentais. Tente dormir e acordar sempre no mesmo horário. Mesmo quando você puder dormir um pouco mais, não se alongue. Crie uma rotina. Não utilize telas antes de dormir. Não estimule a sua visão antes de dormir. Isso fará com que o seu corpo demorará mais a iniciar o sono. E isso atrapalha, acredite em mim. O remédio mais essas medidas permitirão uma qualidade do sono melhor, mais qualidade de vida. Você se sentirá cada vez mais autônoma. É isso que nós queremos com o tratamento da fibromialgia. Que você recupere aquilo que a doença ocupou em você. Que você reconquiste um espaço que a doença tomou e que não é dela. E você pode ser total protagonista nessa recuperação. Eu criei um método de tratamento que não é da minha cabeça, é todo ele baseado no que a literatura científica traz. Esse método eu chamo de Reconquista, baseado em metas, baseado em avaliação de todos os aspectos que a fibromialgia pode comprometer. Nós guiamos você nessa caminhada em que você vai recuperar aquilo que a fibromialgia lhe tomou. Eu tenho aqui na descrição desse vídeo um link para o grupo de espera da primeira turma do método Reconquista. Deixe os seus dados lá e faça parte desse grupo em busca de uma melhora cada vez maior da qualidade de vida. Eu espero que esse vídeo tenha lhe trazido informações muito preciosas em relação ao uso da amitriptilina. Esse medicamento é muito antigo, mas ainda é muito útil. Ele permitirá que você tenha uma recuperação do sono e uma redução da dor, que lhe trará cada vez mais bem-estar e autonomia. Eu lhe espero no próximo vídeo.